Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou falar sobre Class Function. A Class Function é um método que faz referência à classe, enquanto a Function ela é um método que faz referência ao objeto. Vou usar a criação de uma label em tempo de execução para mostrar a diferença entre ambas. Aqui eu tenho uma variável que é do tipo tLabel. E aqui eu instancio um novo objeto. Crio um novo componente, uma nova label na tela. Depois eu tenho as propriedades dela. Parent, que são os pais, né? Onde que ela vai ser criada? No form 6 meu. Qual que é o name dela? LBL test. Qual que é a posição left? A posição da esquerda? 20. Top 20. Então são todas propriedades. Agora se eu usar, por exemplo, o refresh, aqui já não é mais uma propriedade do objeto, e sim um método. Esse método está fazendo referência ao objeto. Então ele é uma função que faz referência ao objeto. Uma outra, repaint, faz referência ao objeto. Agora, se eu informar o nome da classe e tentar digitar o refresh, não existe, nem o repaint, ó. Por quê? Porque agora eu não estou tratando o objeto, estou tratando a classe tLabel. Na tLabel eu tenho o create. Opa! Qual que é a diferença então? Agora eu tenho aqui um método que ele faz referência à classe, a tLabel, e não ao objeto obj_test. Então essa é uma class function. O construtor da classe é uma class function. Ele faz referência à classe e não ao objeto. Vamos ver agora duas classes, uma para cada tipo. Uma para uma function de objeto e uma para class function de classe. Então eu já tenho pronto aqui duas classes. A primeira é a function, que é o método que está fazendo referência ao objeto. É uma classe normal que dentro dela tem uma function chamada mensagem, recebe um parâmetro string e retorna um booleano, verdadeiro ou falso. O que essa function faz? Ela apenas testa se a mensagem veio vazia ou não. Se veio preenchida, true, se não, false. Como que eu faço a chamada a essa classe, a esse método? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma variável que é do tipo tTest e eu nem preciso instanciá-la em memória. Eu não preciso fazer o create para ter acesso. Vou deixar comentado. Eu já tenho aqui, só de ter a variável do tipo tTest, eu tenho acesso a essa function. Ok? Agora, se eu escrever tTest apenas, que é a classe, eu não tenho acesso à function mensagem. Então, o que ela me obrigou aqui? Que pelo menos eu tivesse essa variável do tipo tTest para poder executá-la. A partir daí, procedimento normal. Ele vai executar a função e vai me retornar verdadeiro ou falso, sem problema nenhum. Agora eu vou olhar para a class function. A diferença é que antes de function vem o class. Isso indica que essa aqui é uma função da classe, é um método da classe. O resto é tudo igual.
Então aqui ficou, ó, class function. Se eu olhar aqui no outro modelo, ficou function apenas. Perceberam a diferença? Tá. E como que eu uso agora? Agora, na class function, eu não preciso ter essa variável aqui que representa o objeto. Eu posso escrever direto o nome da classe tTest2, que eu já tenho a function mensagem. Por quê? Porque é uma class function. Essa função aqui é da classe. Nesse outro aqui, a função é do objeto. Lembra que eu fiz aqui, ó? Se eu entrar só tTest, eu não tenho acesso à mensagem. Eu tenho que ter uma variável aqui de objeto do tipo tTest, para daí sim ter acesso à mensagem. Essa é a diferença entre uma função que faz referência ao objeto e uma função que faz referência à classe. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.